Corrupção. Nomeações irregulares. Excesso de funcionários. Funcionários fantásticos. Falta de transparência. Diários secretos. Seguranças que agiam como milícias. Desperdício de dinheiro público por todos os lados. Ao assumir a presidência da Assembleia do Paraná em 2011, o deputado Valdir Rossoni deixou claro que não recuaria 1 centímetro em sua decisão de acabar com todas as irregularidades e moralizar a casa. No dia seguinte, precisou pedir apoio do governador Beto Richa para contar com a proteção da Polícia Militar e pôr ordem na casa. Começava uma operação de limpeza que encontrou desde grampos telefônicos até armas ilegais. O que eu mais escutava naqueles dias era que seria loucura mexer com tantos interesses. Mas a minha consciência falava mais alto. Aquilo tinha que ser enfrentado e o mais rápido possível. Não importa se havia um preço a pagar. Preço alto, muito alto. Além das pressões, até um atentado que por pouco não lhe tirou a própria vida. Sempre fui contra ter segurança, sempre. Eu prefiro acreditar que tenha sido, assim, eu penso que tenha sido para me dar um susto, entende? Pare, que senão nós podemos fazer. Entende? Eu acho que foi mais para isso, entende? Pare, que senão o bicho vai pegar. Mas Rossoni não se intimidou. Em apenas 2 meses, tomou todas as medidas necessárias para reverter a situação que envergonhava todos os paranaenses. Medidas corajosas que hoje fazem do Legislativo do Paraná um exemplo para muitas assembleias e câmaras de vereadores. 3 dias após a posse, fechou a gráfica, acabando de vez com a era dos chamados diários secretos, publicações recheadas de atos e nomeações irregulares, um verdadeiro assalto aos cofres públicos. No lugar das publicações fantasmas, transparência total. Agora, todos os atos da casa estão disponíveis para qualquer cidadão. Basta acessar o Diário Oficial do Estado ou o portal de transparência criado por Rossoni. E isso muito antes da Lei Federal 12.527, conhecida como Lei de Acesso, que tornou a medida obrigatória em todo o país. Ora, se fomos eleitos para representar o povo, nós temos que prestar contas. Tem que haver transparência total. A melhor funcionária é a senhora Transparência. A transparência é fundamental para o serviço público. Em todas as áreas, Rossoni encontrou um duro enfrentamento. Os 50 funcionários encarregados da segurança da casa, a maioria nomeada em cargos comissionados com altos salários, há muito tempo vinham impondo um verdadeiro clima de terror. Agiam como milícia. Chegavam a ameaçar deputados e até mesmo a cobrar estacionamento de prefeitos e autoridades que visitavam a casa. Rossoni pôs a turma para correr e, numa canetada só, acabou com o poder paralelo do grupo. Demitiu todos. Aqui era o seguinte, era tudo meio na bordoada, entende? Ou obedecia ou apanhava. Entende? E aqui não é assim que tem que ser tratado. Se houver algum desentendimento, tem que ser resolvido no diálogo. No lugar da milícia que semeava o medo, entrou a segurança feita pela Polícia Militar. Outro grande escândalo eram os funcionários fantasmas, quase todos com altos salários, considerados intocáveis. Rossoni determinou um imediato e rigoroso recadastramento funcional, identificou e demitiu todos os fantasmas. Agora, todos os funcionários trabalham e, como qualquer trabalhador, batem ponto. Além disso, eliminou mais de 500 cargos em comissão. Vencidos os fantasmas, Rossoni atacou privilégios dos próprios deputados. Acabou com o 14º e o 15º salário dos deputados. Enterrou a pretensão de aposentadoria especial para deputados. Implantou um forte controle de presença nas sessões e reduziu drasticamente a concessão de diárias. Olha, na Assembleia havia excesso de tudo. Excesso de funcionários, excesso de cargos, funcionários fantasmas que apareciam uma vez por mês com carro de luxo só para receber. Os deputados com 14º e 15º salários. Ora, se nenhum trabalhador tem esse privilégio, por que um deputado deveria ter? Cortei tudo. A revolta foi geral. Mas depois,
Todos me deram razão, pois com essas atitudes, a Assembleia do Paraná voltou a ser respeitada. Além de ser um tiro certeiro na corrupção, as medidas implantadas por Rossoni também decretaram o fim dos excessos e o fim da era dos escândalos. E o que era desperdício começou a virar economia. No primeiro ano, de 90 milhões de reais. No segundo, 110 milhões. No terceiro, 200 milhões. E no quarto, também 200 milhões. Total, 600 milhões de reais economizados em 4 anos. Olha, o Valdir Rossoni tem sido importante para o Paraná nestes 4 anos. Ele transformou a nossa Assembleia Legislativa em uma referência para o país. Com uma gestão moderna e competente, conseguiu uma economia expressiva de 600 milhões de reais. Só para se ter uma ideia, com esse valor é possível comprar 6.000 ambulâncias ou então construir mais de 1.000 creches. Todo esse dinheiro foi devolvido ao povo e aplicado em saúde, educação, segurança e obras. Uma parte, 150 milhões de reais, foi para o PAN, o Programa de Desenvolvimento dos Municípios, em que a própria população decide, em audiências públicas, onde aplicar o dinheiro. Criado por Rossoni em parceria com o governador Beto Richa para beneficiar as pequenas cidades, o PAN atendeu a todos os 367 municípios paranaenses com menos de 50 mil habitantes. O Rossoni é um grande parceiro e nos ajudou a realizar o Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios, o PAN, um programa que foi criado com boa parte dos recursos economizados pela Assembleia. Um exemplo que assembleias de outros estados e câmaras começam a seguir. No Paraná, 300 das 399 câmaras de vereadores se inspiraram no exemplo de Rossoni e devolveram recursos às prefeituras. A Assembleia do Paraná também foi considerada modelo pelo jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul. Com Rossoni, o Legislativo paranaense se reaproximou da população. Ele mandou tirar as grades que cercavam a Praça Nossa Senhora da Salete no Centro Cívico. Abriu as portas da casa que hoje recebe mais de 80 mil pessoas por ano. Levou a Assembleia para as cidades do interior com sessões em que deputados prestam contas à população. E criou a Tribuna Livre, em que toda segunda-feira lideranças de trabalhadores, de empresários, representantes de outros poderes, movimentos e entidades civis se manifestam durante a sessão plenária. Com Rossoni, a Assembleia voltou a ser a casa do povo, respeitando o povo. A vida pública me permitiu o privilégio de conhecer Valdir Rossoni, um dos mais qualificados homens públicos do Paraná e do Brasil. Desde o início dessa nossa caminhada, ele como presidente do partido no Paraná, eu como presidente do partido nacionalmente, fortalecemos laços que são hoje indispensáveis para que possamos fazer a boa política no Paraná e no Brasil. Tenho Valdir Rossoni hoje dos meus amigos mais próximos e tenho certeza que a sua eleição para a Câmara Federal será fundamental para que eu possa ter uma interlocução direta com os principais anseios da população do Paraná. O que prova que políticos como Rossoni podem fazer toda a diferença e merecem a nossa confiança. O que fizemos na Assembleia do Paraná pode ser feito em todas as assembleias, câmaras e no Congresso Nacional. Se aqui economizamos 600 milhões em 4 anos, imagina quantos bilhões podemos economizar em todo o país. Imagina esse dinheiro aplicado em saúde. Se temos tanta corrupção no Brasil, não podemos esquecer que quem elege os políticos somos nós. Vamos comigo para Brasília? Vamos juntos fazer a mudança? Valdir Rossoni, eleito deputado federal, é a garantia de uma representação altiva e honrada. E mais do que isso, significará avanços extraordinários para o estado do Paraná.